São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem Deus, instantemente vos pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prescreverai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Entregamos cada palavra dessa direção espiritual e todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. boa noite a todos. Paz e bem. Como direção para esta semana, eu peguei a passagem de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Mas antes da gente ler e entrar nesse tema, eu sinto que nós, como comunidade, devemos sempre se alegrar em Deus, principalmente nas adversidades, quando as coisas não acontecem como a gente queria que acontecesse. Perseverar nesses momentos é que mostra o quanto é sério o nosso sim a Deus. Perseverar quando tudo dá certo é mais tranquilo. Perseverar quando as coisas não acontecem como nós queremos que elas aconteçam, isso é ser de Deus. E Deus permite esses momentos não para o nosso mal, para o nosso bem. Ele sabe o quanto nós podemos crescer na graça de Deus, nas dificuldades. Quanto a gente consegue aprender nas adversidades. E quanto que o ouro fica mais purificado quando é tocado pelo fogo. Nessa mensagem de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Quanto ao fundamento, o alicerce da nossa comunidade, da igreja e de todas as comunidades cristãs, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Deus da vida. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento vai demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o quanto vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, mas porém, passando de alguma maneira através do fogo. O apóstolo Paulo diz claramente que o fundamento da fé cristã é Jesus. O fundamento ninguém pode mudar. E o fundamento, o alicerce, é o que é mais importante, que é Jesus. Agora, a obra que se constrói em cima desse alicerce, que é Jesus, vai ser provada pelo fogo para mostrar se ela realmente é bem edificada ou se ela é palha, que vai pegar fogo e não vai resistir à provação. Ele diz bem assim: será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir,
o construtor receberá a recompensa. Então, diante de todas as dificuldades, diante de todas as provas, e este ano, com a graça de Deus, a gente já teve uma grande perca logo no começo do ano, com a morte do Senhor José, nosso irmão acolhido, que nós amávamos e continuamos a amar. Já começamos assim o ano, e isso para nós é doloroso, né? Isso para nós é penoso. Alguém que a gente ama, que a gente procura cuidar, ver que ele passou, né? Está com Deus, hoje intercede por nós no céu. Nós tivemos o problema da mudança do local do retiro nosso também. Tivemos o problema também o rapaz que doou pra gente a Kombi, pegou ela de volta, a Kombi das irmãs, então estamos sem o carro lá. Tudo isso vem mostrando para nós o quanto Deus nos ama. E quanto Deus quer colocar que o nosso coração esteja no fundamento e não nas coisas. Que o nosso coração esteja em Jesus Cristo e não nas coisas passageiras, não nas coisas que a gente conquista, ou que a gente tem, ou que a comunidade tem como bem material. Mas o que a comunidade tem como bem espiritual, aquilo que não pode ser tirado, aquilo que ninguém pode tirar de nós. Não venha não, que eu conheço a palavra mesmo que eu sei. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Meu Pai, Jesus Cristo, se pegar fogo, arcará com os danos. Então cada um de nós, com nossa vida, com nossa perseverança, principalmente quando as coisas não dão tão certo como a gente quer, aí é que vai mostrando o quanto essa obra consegue resistir e permanecer intacta diante do fogo da provação. E diante de Deus, ela vai tomando corpo, ela vai ganhando fortaleza. E cada momento difícil que a gente passa nos dá uma experiência a mais, nos dá uma graça a mais. No mundo da luta, assim, o mundo que eu vim assim, e eu gosto de usar essa comparação, que fica fácil da gente entender. Às vezes a gente vê dois lutadores, e um lutador está por baixo, está apanhando, mas ele não desiste, ele resiste até que o gongo toque, para que ele se recomponha e volte com outra estratégia para o segundo round, né? Existem momentos na nossa vida espiritual que também nós estamos por baixo e devemos resistir, sobreviver, resistir, continuar, não ligar, saber que Deus logo toca esse gongo, a gente se recompõe, refaz a estratégia e continua no combate. Resistir nos momentos difíceis, resistir nos momentos mais duros, resistir. Essa é a palavra que o Senhor manda para nós, principalmente neste ano. Lembra que eu disse desde o ano passado, que de agosto do ano passado até agosto desse ano, existiria uma grande peneira dentro da comunidade, né? E só aqueles que soubessem ser pequeno conseguiriam passar e continuar na comunidade. E está aí tudo acontecendo e nós estamos vendo. Uns saem, outros entram, mas Deus que comanda tudo. Eu quero terminar ainda com a passagem de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15. O apóstolo diz assim: com efeito, ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus no Evangelho. Por isso, vos conjuro a que sejais meus imitadores. Olha como é profunda essa passagem de São Paulo aos Coríntios. A comunidade que São Paulo gerou em Cristo, São Paulo com seu sacrifício, sua pregação,
Os seus ensinamentos fez crescer, fez o alicerce. Depois, Apolo, outro grande missionário da igreja, que começou a ajudar a comunidade tudo. Mas São Paulo dizia assim para a comunidade de Coríntios: com efeito, mesmo que vocês tivessem 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, foi eu que vos gerei em Cristo, por Jesus e pelo Evangelho. Por isso, vos conjuro, sejais meus imitadores. Essa palavra, para mim e para a nossa comunidade, significa muito. Porque nós temos, da comunidade Voz dos Pobres, temos muitos que nos ajudam, que nos ensinam, que são referência nos meios católicos, em outras comunidades. Temos muitos mestres em Cristo, mas não temos muitos pais. E o apóstolo Paulo fala assim: mas mesmo que vocês tenham muitos mestres em Cristo, e isso é bom, não é ruim, que você ouça pregação de tantos sacerdotes bons dentro da igreja, mas eu vos conjuro que sejais meus imitadores. O apóstolo coloca assim: Deus me confiou vocês como filhos, e eu assumo isso para nós aqui na comunidade Voz dos Pobres. Deus confiou vocês a mim como filhos também. E por mais que a gente tenha vários ensinamentos e vários mestres, o ensinamento é necessário imitar os passos de Cristo, daquele que gerou Cristo em vocês. Então, para nós da nossa comunidade, os nossos passos atrás de Jesus é os passos onde andam os pobres. Esse é os nossos passos. É a Santa Missa, é a adoração, é a perseverança. É a imitação daquele que Deus deu para vocês como Pai. Que não é perfeito, como nenhum de nós somos perfeitos, né? O Papa fala, não é pedido para que a gente seja imaculado, né? Mas que a gente lute cada dia pelo Evangelho, pelas coisas do Evangelho. Então buscar isso em Deus, buscar a perseverança, olhar para o nosso carisma. Como que eu vivo esse carisma? Como o Tó vive esse carisma? Como o Padre Sérgio vive no seu sacerdócio esse carisma? Como a Irmã Clara vive na sua vida consagrada, a Irmã Maria, esse carisma? Olhar para as raízes do que somos. E por mais que a gente tenha ensinamentos de fora que são bons, na hora da imitação da vida é necessário imitar aquele que Deus colocou. Porque existem coisas, por exemplo, o Padre Jonas da Bíblia. Eu não sou digno nem de desamarrar o sapato do Padre Jonas da Bíblia. Para mim, um dos maiores profetas que eu já vi, e respeito profundamente. Mas o Padre Jonas é pai da Canção Nova. Embora seus ensinamentos gerais atinjam a igreja toda, os seus ensinamentos direcionados para a Canção Nova só servem para a Canção Nova, porque se trata de carisma. E é exatamente isso que São Paulo está falando, porque São Paulo percebia que a comunidade se desviava um pouco daqueles primeiros passos de São Paulo para seguir mais um pouco as características de Apolo, né? Que era um outro grande pregador, mas que São Paulo dizia: eu sou o pai de vocês, então sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Que para nós nesse ano, principalmente neste ano de bastante prova, de bastante perseverança para nós, que a gente consiga prestar atenção, ter referência em Jesus, ter Jesus como alicerce, porque o alicerce ninguém pode pôr outro senão esse, mas ter firmeza no carisma, mesmo quando as coisas não parecerem dar certo. Mesmo quando aparecer uma situação de como se tivesse meio fora do controle as coisas, né?
A gente vai ouvir esse ano muita gente saindo da comunidade, gente boa, gente de frente, gente boa, e isso pode abalar alguém, mas é a peneira, tá ela aí, vai ficar quem for pequeno, os grandes não vão ficar, os grandes não vão ficar. Então que a gente tenha o coração nesse alicerce que é Jesus, e que nada, nem ninguém, nem a desistência de alguém abale o alicerce em Jesus, abale a nossa fé. Por mais que seja santa e boa essa pessoa, seguir Jesus nesse carisma, imitadores de Cristo, e nesse carisma, imitadores também do fundador desse carisma, no segmento, na vivência, na busca da vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.